Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre amamentação e acho que ele vai ficar um pouquinho longo, mas é um assunto super importante e eu espero que ajude quem está iniciando essa nova jornada aí. Eu coloquei a amamentação como um desafio do pós-parto porque amamentar está longe de ser fácil. Algumas pessoas podem pensar que é só dar o peito pro bebê que ele vai fazer tudo certinho, mas não é bem assim. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, vou contar a minha experiência e quem quiser deixar sua experiência aqui também com a gente, deixa nos comentários para ajudar outras mamães também. Bom, na gestação eu me informei muito sobre a amamentação, eu li bastante texto, eu fui procurar ajuda e eu já conhecia de cor a experiência péssima que a minha mãe teve com a amamentação. Ela sofreu muito, o peito dela empedrou, o leite não saía de jeito nenhum. Tudo que falavam pra ela passava. Até sangue de galinha ela passou no seio. Tudo foi só piorando a situação. Então eu não queria passar por isso, eu procurei bastante informação mesmo na internet. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia passar pelo que a minha mãe passou. Eu sei que muitas mulheres sofrem, mesmo tendo informação, fazendo tudo certinho, tem dificuldade para amamentar. Eu acredito que a grande maioria sente algum tipo de dor ou não consegue, então se informe bastante para evitar ao máximo de ter algum problema com a amamentação. Eu participei de várias rodas de conversa na gestação e uma delas foi sobre amamentação, e nessa roda eu consegui tirar bastante dúvida, coisas que eu achava que eram necessárias, eu percebi que era besteira. Uma dessas coisas era preparar o seio antes do bebê nascer. Algumas pessoas até indicam passar bucha no mamilo para engrossar, mas isso não é necessário. O ideal é não fazer nada e não passar nada. Logo que o bebê nasce, já vem uma enfermeira ajudar a gente com a amamentação. No meu caso, a primeira pessoa que me ajudou com a pega foi a minha doula. Assim que a Eleonora nasceu, ela já veio pro meu colo. E logo depois a gente já colocou a Eleonora para mamar. É super importante esse contato pele a pele com o bebê já no início, principalmente para amamentação. E é óbvio que o bebê sabe que tem que sugar, ele nasce sabendo já, mas ele não sabe como fazer isso. Então não é fácil o bebê pegar o mamilo assim logo de cara. Tem algumas enfermeiras que às vezes não tem muita paciência, já querem colocar o bebê à força no peito. E não é bem assim, né? Se o bebê não tá conseguindo, claro que você tem que insistir, tem que tentar, mas não deixar a mãe nervosa, né? O que você menos precisa agora é ficar nervosa por causa disso. É uma novidade pra mãe e pro bebê e não vai acontecer assim na primeira hora já. É um processo lento e que aos poucos vai entrando nos eixos, né? Eu já sabia que a pega do bebê era a coisa mais importante ali nesse começo. A boquinha tem que estar virada para fora, não pode doer. Então sempre que eu sentia alguma dor, eu colocava o minguinho no cantinho da boca dela e tirava o seio e tentava de novo. Eu fazia isso nem que fosse 10 vezes, mas eu não deixava ela pegar errado para não machucar o meu mamilo, né? De jeito nenhum pode puxar o seio quando o bebê tá sugando. Isso machuca muito, então o ideal é colocar o dedinho para tirar o vácuo antes de retirar o mamilo da boca do bebê. Quando eu tava na maternidade ainda, a enfermeira falou que o ideal era não passar de 4 horas sem amamentar. Então quando foi de madrugada eu percebi que a Eleonora não queria acordar para mamar. Eu tentei acordar ela, mexia nela, tirei a roupa, fiz de tudo, mas ela não acordou, ela ficou dormindo a madrugada toda e eu, como mãe de primeira viagem, fiquei super preocupada, né? Mas fiquem tranquila, porque o estômago do bebê é super pequenininho no começo, ele suporta 5 ou 7 ml, então poucas gotinhas ali já saciam ele e ele não vai passar fome. Além disso, o leite pode demorar de 2 a 6 dias para descer. Não pense que você vai estar lá na maternidade, o peito já vai estar jorrando leite, vazando leite. Não é bem assim. No começo só sai o colostro mesmo, uma quantidade bem pequena.
O meu leite só foi descer em casa depois de alguns dias em casa, então tenha paciência que toda mulher é capaz de produzir leite. Peça ajuda, se você tiver alguma dúvida, pergunte lá na maternidade mesmo. Tem uma equipe que ajuda justamente na amamentação. Eu não posso reclamar porque lá eles foram super atenciosos comigo, me ajudaram bastante. De tempo em tempo ia uma enfermeira lá no meu quarto perguntar como que tava a amamentação, se tava tudo certo, e isso me deixou bem tranquila. Então, tire suas dúvidas, pergunte, não deixe isso passar, porque é super importante essa pega correta no comecinho. Assim que a Eleonora começou a pegar o peito, o meu mamilo começou a ficar bem dolorido. É como se eu tivesse pego o sol queimado e alguém ficasse mexendo naquela queimadura, assim, sabe? Mesmo ela tendo a pega certinha, meu seio doía bastante. O que é super normal, né? Afinal, a gente não estava acostumado com aquela sucção ali o tempo todo, uma frequência tão grande, né? Lá na maternidade eles me deram um óleozinho chamado Dersane, que me ajudou bastante. Eu passava logo após a mamada, eu passava. E na próxima mamada eu limpava com uma gaze e com água. E também eu tinha uma pomadinha de lanolina que me ajudou muito. Eu passava sempre também após a mamada. E como é natural, ela podia mamar também logo depois de eu ter passado. Mas eu preferia limpar com a gaze pra tirar aquele excesso, porque senão fica escorregadio e ela não conseguia pegar direito. Mas o que mais ajudou foi eu passar o meu próprio leite. Claro que nos primeiros dias não, porque eu não tinha leite ainda, né? Mas assim que meu leite desceu, eu passava o meu próprio leite e isso ajudava bastante. O mamilo doía tanto que quando eu ia tomar banho eu tinha que colocar a mão assim em cima do meu peito pra não cair água, porque só a água caindo ali já doía. Bom, outra coisa que eu sabia também é que o sutiã podia prejudicar também a amamentação, porque muitas vezes ele pode causar engurgitamento, né? Fica prendendo ali o seio, marcando. Então procure um sutiã bem molinho. Pode ser um sutiã bem simples mesmo. Não adianta investir em sutiã lindo, maravilhoso, com renda, bojo, que você não vai conseguir usar. O meu seio dobrou de tamanho, ficava super pesado, então eu precisava usar o sutiã para dar uma sustentação. Então fiquem atentas ao tipo de sutiã e tenham pelo menos uns 3 ou 4, porque precisa ser lavado com frequência para não causar nenhum tipo de problema no seu seio. Outra coisa que eu usei bastante também foi o absorvente de seio. O absorvente lavável que eu usei era um da Philips, que é de tecido, ó. Ele é bem macio, bem gostoso. Só que tem que trocar com frequência e ser lavado com muita frequência também. Mas ele é ótimo, eu super indico esse daqui. Eu tinha bastante consciência de que a concha, aquelas conchas que muitas mulheres usam, pode ser bem prejudicial para a amamentação, porque elas ficam úmidas e além disso aperta o seio, então não usem concha. Se o leite começa a vazar, use absorvente, não use concha. Aquele leite que fica armazenado ali você tem que jogar fora, então não adianta nada. Muito menos use a concha antes do bebê nascer, porque falam que forma bico. Você não precisa ter bico. Bom, quando eu cheguei em casa começaram a aparecer várias dúvidas. Eu passava a madrugada amamentando e lendo sobre a amamentação. Como eu já disse, meu leite só foi descer quando eu já estava em casa, e quando desceu veio com tudo, assim. O meu peito empedrou, dava pra sentir certinho as placas, assim, que forma. Hoje eu entendo por que as pessoas falam que empedrou, porque realmente parece uma pedra. E a minha doula veio aqui logo depois que ela nasceu para me ajudar com a amamentação e fez bastante massagem, me ensinou como fazer a massagem. Eu fazia movimentos circulares, assim, desde cima até a ponta ali, até o mamilo. Ia fazendo até sentir que aliviou, daí ia para baixo, fazia até aliviar também. E fazia isso o dia inteiro, às vezes. O meu marido às vezes me ajudava também, porque realmente tinha que fazer, porque se deixar empedrar e se deixar daquele jeito ali, só vai piorar a situação. O meu seio direito, principalmente, que sempre empedrava. O esquerdo era difícil empedrar, mas o direito, ele sempre foi o pior, assim, para amamentar.
Eu tinha que fazer a pega invertida, que é com o bebê com o corpinho pra trás, porque com a pega normal meu mamilo doía, então eu sempre fazia a pega invertida quando ela era recém-nascida. A Eleonora sempre mamou de 2 em 2 horas. Quando ela era recém-nascida, às vezes era de 3 em 3, mas esse horário era ela que fazia, até porque eu sempre dei em livre demanda, nunca fiquei controlando quanto tempo ela ficava em cada seio, mas geralmente ela demorava uns 40 minutos a 1 hora para mamar quando ela era recém-nascida. Então eu passava a madrugada praticamente só amamentando, né? Porque eu dava mamar para ela uns 40 minutos, 1 hora, ficava mais meia hora com ela de pezinho no colo por causa do refluxo. Então, como ela mamava de 2 em 2 horas, eu dormia praticamente 1 hora, acordava, dormia mais 1 hora, acordava. E era assim a madrugada toda. Mas é muito importante que você dê livre demanda. É cansativo. A livre demanda é super importante nesse começo para ajustar a produção com a quantidade que o bebê necessita, né? Também é importante no começo você não tirar o leite com a bombinha, porque o seu seio vai produzir ainda mais, além do que o bebê precisa. Então, mesmo que o seio esteja cheio, tenta ordenhar um pouco com a mão mesmo, mas não tire com a bombinha, porque o seu seio vai ficar mais cheio ainda e vai ser difícil ajustar a produção e a demanda. No começo eu usei a bombinha poucas vezes, mas hoje eu uso bastante porque eu dou o leite para o banco de leite aqui da minha cidade. Inclusive eu vou deixar o telefone aqui na descrição para vocês, caso alguém tenha interesse em doar. É super importante, eles precisam muito dessa doação. Nosso leite vale ouro para alguns bebezinhos que estão lá precisando de ajuda. Não queira aumentar a produção usando bombinha para aumentar a produção, comendo coisas assim que as pessoas falam que aumenta, porque a melhor coisa para aumentar, para estimular a produção de leite é a sucção do bebê. O peito é fábrica e não é estoque de leite. E conforme o tempo vai passando, o seio vai começando a ficar mais murcho, mas isso não quer dizer que não tenha leite. Afinal, 80% do leite é produzido durante a mamada. No começo eu fiquei um pouco neurótica com esse negócio da pega correta. Eu olhava pra Eleonora mamando e eu achava que não tava certo, porque a boquinha dela não ficava totalmente virada pra fora. Mas eu não sentia dor, ela ficava satisfeita, mas eu fiquei um pouco preocupada, até chorava por causa disso, achando que ela não tava pegando certo. Eu ficava insistindo pra ela pegar certo, mas no fim das contas eu vi que era o jeitinho dela mamar e que não tava prejudicando nem eu e nem ela. Então eu deixei pra lá isso e até hoje ela mama do mesmo jeitinho. Então eu digo que se não tá doendo, o bebê fica satisfeito, então não tem com o que se preocupar. No começo meu peito quase não vazava, o que mais vazava era o esquerdo e era bem de vez em quando assim, mas conforme o tempo foi passando, ele começou a vazar com mais frequência. Eu começava a dar mamar num seio, o outro já começava a vazar. Mas isso não aconteceu no comecinho não, no começo não vazava meu peito, foi só com o passar do tempo mesmo. E hoje já não vaza nunca. Eu sentia que quando eu tomava banho, principalmente, o meu peito começava a vazar bastante. Toda vez eu saía do banho com o meu peito pingando, era bem engraçado. Com 18 dias após o parto, eu senti que eu acordei bem ruim, assim, foi um dia que tava um pouco frio e eu achei que eu tava começando a ficar gripada. Meu corpo tava inteiro dolorido, eu senti calafrio o dia todo, eu tava me sentindo péssima o dia todo. Quando foi à tarde, eu liguei pro meu marido falando pra ele vir pra casa, porque eu não tava bem. Quando ele chegou em casa, eu fui direto pra cama deitar, eu tava com uma blusa de lã, 2 cobertas, e mesmo assim eu ainda tremia de frio. Eu não conseguia dormir, então à tarde meu marido falou que achava que era gripe mesmo e só ficava rezando, pedindo pra não ser, porque eu não queria de jeito nenhum passar resfriado pra minha filha. E quando foi no finalzinho da tarde, meu marido foi ver como eu tava super quente, eu tava com quase 39 de febre. Então ele pediu pra eu ver meu seio como que tava, e quando eu fui ver, meu seio tava super vermelho, duro e bem quente assim. Na hora eu já sabia que podia ser mastite. Eu mandei mensagem pra minha doula, mandei mensagem pro meu médico. Os dois me aconselharam a ir pra emergência da maternidade. Eu fui pra emergência e o plantonista me atendeu lá e realmente era início de mastite. Ele me receitou um spray de ocitocina pra espirrar no nariz, pra ajudar a descida do leite.
Novalgina, que era para febre, mal-estar, e também vitamina C para eu tomar. Isso já resolveu o problema. Logo que eu tomei a Novalgina, já aliviou bastante. Continuei amamentando no seio direito, que era o que estava pior, assim. Mesmo com dor, com tudo, eu continuei amamentando porque isso ajudava a aliviar. Não faça nenhum tipo de compressa no seio, não, nem quente e nem fria. Eu acredito que eu piorei muito a situação quando eu senti que meu peito estava bem duro, bem empedrado. Eu fiz bastante massagem naquele dia, mas não resolvia. Então eu peguei uma bolsa de água quente e coloquei no seio. E o médico falou que isso não deve ser feito. Eu me senti muito, muito doente mesmo. Nossa, fazia muito tempo que eu não me sentia tão ruim na minha vida. Parecia que meu corpo inteiro estava dolorido. Parecia bem doente mesmo. Isso que era só início de mastite. Eu imagino quem realmente tem a mastite, assim, e é bem difícil. Eu assisti bastante vídeo e li bastante sobre a amamentação, como eu já falei. Várias pessoas indicavam oferecer os 2 seios em cada mamada. Só que toda vez que a Eleonora mamava os 2 seios, ela vomitava muito. Eu acho que ela ficava muito cheia e então eu resolvi esquecer isso e em cada mamada eu dava só um seio e ela ficava super satisfeita. Então o ideal é dar o seio até o bebê ficar satisfeito, depois você tenta dar o outro. Mas comigo isso não deu certo, então até hoje ela mama um seio de cada vez. E isso não deixou um seio maior que o outro, nem nada. Acho que você tem que sentir o seu corpo, ver o que o bebê precisa. Se você deu um seio e ele ainda continua querendo mais, ofereça o outro. Mas se ele não quiser, também não tem problema. Tenha paciência, porque nesse comecinho, às vezes o bebê vai querer ficar o dia inteiro no seio, de hora em hora. Leia sobre picos de crescimento, que às vezes o bebê do nada começa a querer mamar mais e mais, e você começa a ficar desesperada, achando que não está produzindo o suficiente, mas na verdade é o bebê que necessita de mais. Ele estimula mais o teu corpo a produzir para suprir aquela necessidade dele, né? Eu não fiz nenhum tipo de restrição de alimento, nenhuma dieta, eu comia de tudo, inclusive feijão, molho de tomate, brócolis, chocolate, que são coisas que várias pessoas falam que dá cólica no bebê, mas eu decidi não restringir e observar como que a Eleonora reagia. Ela nunca teve cólica forte, ela só teve cólica e gases bem leves, assim, ela não chegava nem a chorar. Não existe nenhuma comprovação de que esses alimentos realmente causem cólica no bebê. O que acontece é que o intestino deles é bem imaturo no começo e é normal eles terem algumas dores de vez em quando. Só não exagerem na alimentação, se alimentem bem e tudo dá certo. E os desafios não são só no início da amamentação. Até poucos dias atrás, quando a Eleonora estava com 4 meses e alguns dias, eu fui amamentar de madrugada e eu senti que doeu. Quando eu acordei de manhã e fui ver, tinha uma bolha enorme no meu mamilo. E aquela bolha demorou acho que 1 semana pra sumir, assim. Eu passava só o meu leite mesmo e um pouquinho de lanolina às vezes. E dava a mamar mesmo sentindo dor. E isso ajudou a aliviar bastante e logo a bolha sumiu e tudo voltou ao normal. Mas para vocês verem que o desafio para amamentar às vezes dura bastante tempo. Conheço várias mulheres que demoram 2 meses para conseguir parar de sentir dor para amamentar. Muitas delas têm fissuras, o bico do seio racha e sofrem muito para conseguir amamentar. E se você não conseguir ou se você não conseguiu amamentar, não se sinta culpada, você não é menos mãe por isso. A amamentação é super importante para o bebê, cria um vínculo enorme entre a gente, assim, mas se você não conseguir, não tem problema nenhum. Seu filho vai te amar do mesmo jeito. E como eu disse, né, procure ajuda, procure informação. Eu indico para vocês o grupo virtual de amamentação. Vocês conseguem achar eles como GVA no Facebook. E eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês participarem. É um grupo super legal, elas ajudam muito a gente. Eu ficava de madrugada lendo as dúvidas de várias mães e me ajudou bastante quando eu estava no começo. E não tenham pressa, o teu corpo sabe produzir leite, o bebê vai aprender a mamar com o tempo, tudo entra no seu ritmo conforme o tempo vai passando.
Acredite no seu corpo, acredite no bebê e na livre demanda. Fica tranquila que tudo vai dar certo. Bom, então essa foi a minha experiência com a amamentação. Eu amo amamentar e espero amamentar por muito tempo ainda. No começo é difícil, eu sei que pode parecer que a dor nunca vai acabar, mas uma hora tudo começa a ficar mais tranquilo. Então não se preocupe que tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!